Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. E se surgisse uma lei, um decreto, proibindo a igreja de pregar sobre certos assuntos da Bíblia? Será que você negaria? Será que eu negaria? Será que eu permaneceria na minha posição? Porque nós criamos um conceito que ser cheio do Espírito Santo é pular, é rodar dentro da igreja. Ser cheio do Espírito Santo é só falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é virar cambalhota. Não, não é nada disso. Ser cheio do Espírito Santo também é você não negar a fé em Cristo Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é você perdoar. Ser cheio do Espírito Santo é você amar o próximo. Ser cheio do Espírito Santo é você ter suas contas em dias. Agora a pessoa pula, profetiza, prega e anda por aí da calote. Ele pode estar cheio de outra coisa, menos do que o Espírito Santo. E se saísse um decreto, a partir de hoje não pode pregar sobre isso? Ou seja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é cair dentro da igreja. Ser cheio do Espírito Santo é ficar de pé fora dela. Você sabia quantos quilômetros aonde que Paulo estava, de Jerusalém até Damasco ficava? 240 quilômetros que esse homem percorreu. Mas quanto mais Paulo perseguiu os cristãos, quanto mais Paulo açoitava, quanto mais Paulo prendia os cristãos, mais a igreja crescia. Por que não pensar que Paulo, em sua mente, pensou assim: a primeira incursão deu certo. Eu mandei apedrejar Estevão, ele morreu. Mandei prender os cristãos, então está dando tudo certo. Agora eu vou pedir cartas para ir até em Damasco. Eu vou prender mulheres, homens, crianças, açoitar todos eles. Mas a Bíblia diz no versículo 3: e indo no caminho. Ele não chegou nem a entrar na cidade. Enquanto homens como Saulo fecham portas na terra, Deus abre portas no céu. Você lembra de João? Parecia que seria o fim para João, preso por causa do evangelho na ilha de Patmos. João já velho, parecia que seria o fim. Deus falou com João e disse: João, escreve. E João ainda, mesmo dentro de uma prisão, ainda escreveu o livro de Apocalipse. Ou seja, nem aquela prisão deteu a obra de Deus, o evangelho de Cristo. Enquanto homens fecham portas na terra, Deus abre portas no céu. Quando você pensar que é o fim, Deus sempre vai te dar uma válvula de escape. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui eu aprendo outra lição. Quem persegue a igreja luta contra o próprio Deus. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. A palavra recalcitrar significa resistir, ir contra algo que vai te trazer mais sofrimento. O que significa aguilhão? Aguilhão, naquela época, era uma vara de aproximadamente 2,5 metros, com uma ponta de ferro. Os aguilhões, eles eram usados para um homem amansar um animal que estava bravo.
Então toda vez que um boi, quando ele parava, quando ele não queria obedecer ao seu senhor, ele pegava essa vara com uma ponta de ferro e começava a dar aguilhada no seu gado para ele começar a andar. E muitas vezes o animal não obedecia ao seu senhor e dava até coice, e ele empacava no meio do caminho e não andava mais. Então o homem, ele pegava o aguilhão e começava a espetar o animal para que ele voltasse a trabalhar novamente. E por que Jesus está dizendo isso? É porque Paulo estava como um animal selvagem. Paulo não queria obedecer à voz de Deus. Quanto mais Paulo resistia o chamado de Deus, mais Deus o feria a consciência dele. Então é por isso que o texto, Jesus está dizendo: duro é para ti resistir e contra algo que vai te trazer mais sofrimento. Automaticamente Jesus está dizendo: enquanto você estiver resistindo, indo contra, você vai continuar se machucando, você vai continuar se ferindo. Para de resistir o chamado que eu tenho para a tua vida. E existe também as aguilhadas circunstanciais. O que significa isso? É quando Deus usa as circunstâncias para te trazer de volta para o propósito dele. Você pode até fugir com seus talentos, porque os talentos nós possuímos. Agora, com o seu chamado é diferente. O chamado ele nos possui.